Desse modo, as anotações referentes ao aspecto biológico devem conter informações sobre alimentação, sono e repouso, eliminação e sinais e sintomas. Quando nós estamos falando dos aspectos biológicos, é o que o corpo produz, tá? Então, já que ele não está em uma homeostase, no equilíbrio, né, porque ele está, na verdade, com a afecção, se ele está no hospital, está realmente passando por um processo de cuidar, então nós temos que observar tudo isso. A questão da alimentação, que é muito importante para essa questão biológica dele, tá? Sono e repouso é muito importante, porque quem não dorme acaba tendo irritabilidade, está no dia posterior e aí vai. A questão das eliminações são muito importantes, se ele está urinando, se ele está defecando, tá? Como está essa característica dessas eliminações e os sinais e sintomas que devem ser todos relatados. Então isso é muito importante, nada pode passar despercebido. Os registros sobre o aspecto biológico incluem as alterações do estado de humor, tais como alegria, tristeza, disposição, irritabilidade, apatia e agressividade. Isso para a gente ter um parâmetro intelectual dele. Tá? De repente ele apresenta um distúrbio intelectual, isso tem que ser visto, tá? Esse comportamento durante essa estada hospitalar. Quanto ao aspecto social, tornam-se imprescindíveis as anotações quanto ao relacionamento com outros pacientes e com a equipe de saúde, quanto à participação em atividades recreativas e procedimentos, quanto ao comportamento do paciente antes, durante e após a execução de cada procedimento, quanto às visitas, tá, de parentes e amigos e as preocupações excessivas com a família. Então, na verdade, o doente, quando ele está hospitalizado, né, porque o ambiente hospitalar ele deprime, automaticamente ele forma uma expectativa muito negativa, tá, no pensamento desse cliente. A gente sabe que, na verdade, o maior transtorno intelectual ele é produzido pelo pensamento. Então, quando você tem um doente, tá, que ele está fazendo esse embotamento, tá, de pensamentos negativos quanto à hospitalização dele, tá, ou a preocupação, tá, com o meio externo, na verdade que vai ser esse meio social dele, quanto à família, né? Muitas vezes acontece isso, a pessoa, ela, na verdade, é o responsável da casa, ela que produz essa sustentabilidade aí do seu lar, e de repente ele se encontra hospitalizado. Então ele tem filhos que dependem dele, tá? Então, como são os filhos, tá? Às vezes filhos pequenos que tomam conta de outros menores. Então, quer dizer, tudo isso interfere no processo, tá, de hospitalização dele. Tá? Então a gente tem que pensar muito bem nisso, tem que ser muito bem anotado. Tá? No aspecto espiritual, devem ser registradas as preocupações excessivas com o tratamento, o medo de morrer, as atividades religiosas das quais os pacientes tenham participado ou pretendido participar, leituras e orientações realizadas, visitas religiosas que tenham recebido, solicitações de presença de líderes religiosos, como padre, pastor, guia espiritual. Então, tudo isso, na verdade, é descrito nesses registros. Tá? Ninguém pode entrar ou sair de uma unidade de enfermagem sem que se tenha registro, tá? Porque a responsabilidade é da enfermagem, tá? Nessa dinâmica diária aí, tá bom? Então, saber a hora, tá, de informar assistente social, tá, ou a família. Quer dizer, você não pode tomar uma decisão de chamar a família e chamar um padre, ou um pastor, ou um pai, você não pode. Tá? Isso tudo é decidido com a sua supervisão, que a supervisão vai fazer os contatos posteriores. Tá? Nós trabalhamos assim. Tá? O técnico de enfermagem ele não pode tomar decisões. As decisões têm que ser tomadas de forma, tá, técnica. Ele vai passar, tá, a situação, essa problemática para o seu supervisor e o seu supervisor vai nortear isso aí, tá bom? Junto com você, tá? Porque tem coisas que não depende de você, não pode passar à frente de ninguém ou passar por cima, tá, de categorias profissionais. Exemplo, tem assistente social, tá, que ela vai interagir, na verdade, quanto a isso. Exemplo, os hospitais têm, na verdade, os capelões, né? Ou para o indivíduo ir para o hospital, ele tem que ter conhecimento do que está fazendo, tem que ter conhecimento da capelania. Tá? Então, isso tem que ser muito bem ajustado, tá? Para que de repente a família traga um líder lá, religioso, que vai falar besteira e vai deixar o doente pior do que já está. Tá? Ou então descaracterizando toda uma sistemática das equipes. Tá? De repente ele é um doente terminal, o médico falou, o psicólogo está trabalhando ele, você está interagindo com ele no cuidar, e de repente chega, né, alguém, tá,
às vezes exacerbado aí de um momento aí de euforismo aí, espiritual que ele acha e vai dizer que ele vai melhorar, tá? Então isso aí que na verdade começa a descaracterizar toda a nossa rotina, tá? Todo o nosso dia a dia, tá? Como, né, você vê coisas bizarras acontecerem por aí, tá? Que alguns líderes religiosos dizem que pode acreditar que é assim. Então ele passa a não querer mais tomar remédio, ele não passa mais a querer fazer fisioterapia, ele não passa mais a querer fazer quimioterapia, tá? Então quer dizer, isso aí prejudica muito. Então tudo tem que ser muito bem ajustado. Importância das anotações de enfermagem. O enfermeiro, o técnico, auxiliar de enfermagem, eu sempre cito auxiliar porque ele está dentro ainda desse corpo, né? Não existe a categoria funcional, não teve continuidade mais, tá? Porque ela foi extinta, mas ela está dentro desse estudo. São, na maioria das vezes, os primeiros a observar os sintomas e sinais que podem ajudar no diagnóstico. A enfermagem é que supre, tá, as características para que o médico faça a propedêutica, tá, que ele faça o estudo do que está realmente acontecendo com o doente. Tá, a enfermagem que relata isso, tá, que pode ajudar no diagnóstico, ou colaborar com o tratamento, ou com o planejamento das ações curativas ou preventivas a favor do doente. Pensa bem, aquele doente que tem de repente uma metástase, toma, né, o remédio para dor, para tirar a dor, e sabe que a dor não vai passar, mas, tá, tem que existir um remédio para dar continuidade. Então a enfermagem tem que saber de quantas horas essa dor está, tá? Essa é uma dor contínua, se ela é intermitente, tudo isso tem que ser caracterizado para não fazer o doente sofrer e que o médico, na verdade, tenha ciência para fazer a propedêutica dele. Tá? E assim a gente dá continuidade ao nosso processo. Assim, o mais importante não é notar, e sim anotar. As observações e informações não registradas são informações perdidas, nós já vimos isso. Então tudo tem que ser registrado e de forma concisa e prática. As anotações de enfermagem são importantes por vários motivos. Elas oferecem dados para as pesquisas na área de saúde, revelam como o paciente está evoluindo em seu tratamento, fornecem informações para outros profissionais de saúde que também tratam o paciente. Exemplo, tá? Você tem fisioterapeuta, você tem nutricionista. Pensa bem, o doente não está comendo, tá? Não quer comer, não está aceitando a dieta. Tá? Então a nutricionista tem que ser informada sobre isso. Por quê? Será que ele não está gostando da disposição da comida? Será que ele não está gostando da cor da comida? O sabor da comida? Tá? O médico tem que ver o que está acontecendo, tá? Por essa perda e essa anorexia dele. Tá? Fornecer informações para os profissionais que tratam do paciente, do cliente, que eu acabei de falar. Contribui para a identificação e resolução de problemas do paciente. Ele constitui, tá, um modo de comunicação eficiente entre os membros da equipe de saúde que cuidam do paciente. Isso é muito importante, essa anotação, porque a passagem de plantão ela se perfaz em cima disso aí. Né? Você vai olhar, vai ver o que realmente aconteceu no plantão posterior com esse doente e você vai dar continuidade ao processo. Oferecer subsídio para avaliação da qualidade da assistência que é prestada ao doente, né? Que eu acabei de falar faz parte, tá, de todo esse subsídio aí. Em circunstâncias ético-legais, as anotações oferecem respaldo a quem as executa, porque tudo que você faz, tá, você não pode ser punido porque deixou de fazer, porque está anotado. Tá bom? Então isso é muito importante. Deste modo, a ausência de anotações ou mesmo a exigência de anotações incompletas podem prejudicar tanto o paciente quanto a equipe de enfermagem, os trabalhos dos pesquisadores, tá, e a própria pessoa que prestou o cuidado. Um fator que ajuda o técnico e mesmo o enfermeiro a fazer anotações corretas e completas é o fato de saber ouvir o doente, tá, o paciente, e lhe dar liberdade e oportunidade para expressar aquilo que na verdade, tá, aflige ele. Será preciso que o elemento da equipe de enfermagem se aproxime dele, vá ao seu leito várias vezes, observe sinais e sintomas e converse com ele, tentando compreendê-lo. Tá? Isso aí que faz parte dessa coletânea aí. Tá? Uma das formas da equipe de enfermagem estar realizando as anotações é a evolução, que deve ser feita não somente pelo enfermeiro, mas também pelo técnico, tá? O auxiliar de enfermagem, mas pelo técnico. Assim como as demais profissões que estejam ligadas ao tratamento do paciente. Tá? E aqui, tá, nós vamos aí ver as etapas de evolução que nós já vimos, já temos ideia, né, noção e conhecimento, que são as etapas para a evolução de enfermagem. Primeiro são sinais objetivos, tá? Segundo, os subjetivos, os cuidados, a aceitação da dieta, eliminações e sinais vitais.
Então, na verdade, isso é muito importante. Sinais objetivos. Todos aqueles que vamos confirmar ou não através de aparelhos. Então, esse é o objetivo. Verifiquei a pressão, escutei, eu estou escutando, é o objetivo. Sinais subjetivos é aquilo que o doente fala para você, que ele informa. Eu estou com dor, você pode, qual é o parâmetro que você vai ter para avaliar essa dor? Tá? Claro, você tem parâmetros de face, tá? de comunicação, né? Na verdade, você pode usar esse mecanismo agora, você não está sentindo, então isso aí pode ser questionado. Cuidados, né? Que tudo que for feito com o cliente tem que ser, esses cuidados são anotados, por isso que existem as etapas, tá? Desde da higienização, às 7h30, banho no leito, tal, banho de aspersão, tal, não importa. Tá? Todos os cuidados vão ser relatados. Primeiro começa com os sinais objetivos, subjetivos, todos os cuidados. Depois vem a questão da evolução da dieta. Se aceitou parcialmente, totalmente, ou não aceitou. Tá? Ou se a dieta é parenteral, se é interal. Tá? Então tudo isso vem sendo descrito nessa evolução. Depois vem as eliminações. Tá? Ele alimentou e ele tem que eliminar. Tá? E tem as eliminações vesículo-intestinais, frequência, consistência, dor e cor. Aqui vesícula é de vesical, tá? As intestinais, então são duas. Tá? Na verdade são concomitantes, o que você urina e o que você defeca. Tá? E por último aí os sinais vitais, que é a temperatura, pulso, respiração e pressão arterial. Então na verdade essas etapas são as etapas fundamentais para que seja feita essa evolução de enfermagem. Tá? Aí nós vamos nortear com os termos técnicos, tá? com a questão da presença de organização, ser conciso, ser preciso, tá? Não informar relatos que não são reais, tá bom? E não rasurar. Se rasurar, usar a palavra digo, nego ou nulo, tá? E dar continuidade ao processo do pensamento. Tudo bem?